Olá, povo de Deus, bom dia, paz, a graça e a paz esteja com todos nós, esteja com meus irmãos em Cristo, esteja com esse amado ouvinte, seja abençoada nesta manhã, a graça e a paz do Senhor seja convosco. O Senhor disse que quando estivermos de 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas, Ele está no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Paráclitos, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado. Todo aquele que confessa Jesus, o seu Filho amado, o Filho amado de Deus vivo, Ele permanece em nós e nós nele. Ele disse também que quando nós estamos em comunhão, ele se refere a estarmos unidos, não só espírito, em memória à Santa Ceia. Ele disse que quem come a carne, nós sabemos que é simbolicamente, quem come a carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis uma das ordenanças do Senhor. Frequentar, compartilhar, cultuar o Senhor em comunhão com os irmãos, dentre tantas ordenanças, que Ele estabeleceu para cada um de nós. A Santa Ceia também faz parte após o batismo. Você já é batizado? Nas águas batismais do Espírito Santo, o homem batiza com água e o Espírito Santo é que batiza no Espírito. Todos nós somos batizados com água, no Espírito e fogo. Santo e poderoso Deus é que tem o domínio sobre todas as coisas. Foi-lhe dada autoridade e poder sobre os céus e a terra e tudo que nela há. Louvemos, adoremos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é santo. O Senhor pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas, você pode todas as coisas, estando nele, estando firmes no Senhor, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paráclitos, antes dele subir, ele invocou o Pai enviou um outro Consolador. Ele disse: eu e o Pai somos um. Espírito Santo também é um. É Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E foi e é. Porque o Senhor disse que passaram os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então, uma das promessas dele é que o Santo Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos. Nunca nos desampararia. Amados, eu gostaria, primeiramente, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eu te bendigo, nós te bendizemos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, excelso é o teu nome, digno de toda a honra, graça e poder o Senhor nos concede, estando em ti, Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Louvo o teu nome, bendigo o teu nome, exalto o teu nome, Senhor. Maravilhoso, soberano tu és. Te amo, Senhor, eu te amo tanto, meu Pai, eu te amo tanto. Te amo tanto, Espírito Santo. Você já disse para o Espírito Santo hoje que o ama? Se você não disse, diga, amados. Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, revigora as nossas forças. Que seria de nós se não fosse a sua benignidade, as misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs? Por quê? Porque Ele é bom, benigno, Ele é longânimo, Ele é misericordioso.
Lá no Sermão da Montanha está escrito que os misericordiosos alcançarão misericórdia do Senhor. É lindo o Sermão da Montanha, não é? Você já leu o Sermão da Montanha? É uma das passagens bíblicas que eu mais sou apaixonada. Leia Sermão da Montanha. Está em Mateus 5, Mateus 7. Leia. É lindo o Sermão da Montanha. Dentre tantas passagens bíblicas, não é? O Espírito Santo tocou em meu coração para ler sobre a ressurreição. Está em Marcos 15, a ressurreição. E passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem abrirá, né, o sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava afastada, revolvida, e era ela muito grande e pesada, né? E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Era o anjo. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Eu vou ler agora ainda o capítulo 16 de Marcos, só que agora o versículo 9. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Madalena, Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Eles não acreditaram. E depois manifestou-se em outra forma a dois, no caminho de Emaús, né? A dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12. Jesus apareceu aos 12. Apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes no rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, aleluia. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Linda, né?
a passagem da ressurreição do Senhor. Certa vez, amados, eu tive um sonho. Que lindo sonho. Foi tão lindo que eu acordei, estava chorando. Os olhos todos molhados, o rosto todo molhado de lágrimas. Eu via o Senhor, isso foi antes de uma internação que eu tive. Eu vou dizer por quê, amados. Nós devemos, assim, vigiar a nossa alimentação. Porque uma má alimentação pode acarretar. Eu estou dizendo isso que serve até de testemunho para todos nós. Uma má alimentação pode acarretar algum problema, né? E eu nunca fui assim, não porque eu não goste. Eu gosto de frutas. Mas eu, sei lá, às vezes não tenha disponível para eu comer naquele... Às vezes tinha e eu não comia, né? Na minha adolescência, desde a infância, e até a adolescência, eu não dava muita vazão, né? Às vezes até tinha, mas eu não comia. Então a gente tem que comer muita fibra, a gente tem que comer... Então eu tive um problema de intestino, assim, de... Eu vou dizer o quê? Foi prisão de ventre. A gente às vezes não dá nem tanta importância, mas assim, a gente deve dar. Então antes de eu ter esse problema, eu cheguei a ter uma infecção por causa disso. Aí, e fui internada. Essa pessoa que me salvou, né? Eu digo quem me salvou, não, mas quem salvou foi Jesus, só que ele foi usado. Ele estudava teologia comigo e uma pessoa muito querida, ele já foi, né? Já partiu e ele foi usado para me salvar. Parece que ele estava adivinhando, não estava adivinhando, foi o Espírito Santo que disse a ele. Aí ele disse: Edilene, tinha estudado comigo, a gente tinha estudado teologia lá em casa. Lá na frente eu colocava uma mesinha e sempre ia uma colega ou um colega para a gente se reunir e estudar. Aí nesse dia ele disse: Edilene, se você sentir alguma coisa, eu já não estava muito bem, pode me procurar, me ligue que eu venho lhe buscar para te levar ao médico. E não deu outra, Marcos. Eu tive dores e mais dores e ele foi. Houve muito sofrimento porque ele era de Caruaru, então ele não conhecia a cidade, mesmo eu dizendo a ele. Mas assim, vou apressar, ser mais objetiva. Então assim, eu tive um sonho, né? Antes de ser internado, eu tive um sonho que o Senhor foi, eu acho que diz respeito à ascensão do Senhor, né? Quando o Senhor ia subindo assim aos céus, eu via antes dele vir, antes dele aparecer. Aí diz: você viu o rosto dele? Não vi, né? Claro, não é permitido a gente ver o rosto do Senhor. Eu vi assim, aquele clarão, uma experiência linda que eu tive com o Senhor. Aquele clarão. Eu não conto isso a todo mundo, não. Eu estou contando aqui. Eu contei outro dia. Teve aquele clarão. Mas antes do clarão, eu já sabia que era ele. Como, Edilene? Não sei, o Espírito Santo já me testificava que era ele. Então, aquele clarão, e ele ressurgia assim, por trás, ia subindo. Isso quer dizer o quê? A ascensão do Senhor, né? Eu acho que eu já procurei saber o significado, a interpretação desse sonho, e o que eu obtive foi que ele estava dizendo que estaria comigo naquela situação, né? Na verdade, ele estava dizendo que estava comigo, né? Foi uma experiência forte que eu tive com o Senhor. Só que eu não sabia o que ia acontecer. Era eu passar por isso que eu passei, amados, foi tão difícil. Por isso que eu digo, as pessoas pensam que conhecem minha história. Tem algumas pessoas que só pensam, não conhecem a minha história. Cada detalhe, não. Foi muito, 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 muito difícil. As coisas que eu passei, como tantos passam, né? Foi muito difícil, amados. Eu contei testemunho na igreja, fui recebida com tanto amor, sabe? Um abraço, viu, pastor? Na época era pastor Eli Anderson. Quero, um bem imenso ao casal, viu? A pastora e o pastor. Tenho o maior carinho por eles. E ele foi assim, comoveu a igreja, né? Através do Espírito Santo. Fui recebida com... Eu me lembro até hoje.
Porque eu era obreira, né? Aí eu servia, né, através do Espírito Santo, servia ao pessoal, a todos os fiéis, os membros e aos pastores. E nesse dia ele disse: você hoje não vai servir, você vai ser servida. Aí veio com a bandeja de frutas. Ah, foi muito lindo, viu? Há uma homenagem maravilhosa de restauração de vida, né? Da minha saúde. Que Deus abençoe cada vez mais pastor Eli Anderson e pastora Alda Castro. Em nome de Jesus. Então, amados, foi lindo o sonho que eu tive com o Senhor. Nunca esquecerei desse sonho. E eu dormi de novo quando eu acordei para ver se eu sonhava de novo, mas não consegui dormir mais. Né? Naquele momento, para sonhar de novo, não consegui. Mas foi lindo o sonho e ficou na memória. Né? Dentre tantas experiências que a gente tem com o Senhor, uma das outras experiências, amados, foi quando eu cheguei no hospital para ser internada. Diz quem me recebeu. Diz quem me recebeu. Me lembro como se fosse hoje. Veio uma irmãzinha, assim mesmo, olha, com a Bíblia. Eu olhei para ela e disse: eu sei que é o Senhor, Pai. Através dessa irmã, quem está me recebendo aqui é o Senhor. Que coisa linda. Ela veio, aí me deu uma passagem bíblica, sentou ao meu lado, acredita? Sentou ao meu lado, que eu estava preenchendo lá uma ficha. Eu pude, porque antes eu tinha passado por uma outra parte lá, né? De fazer exames, tudo, aí tinham me dado uma medicação, mas eu ainda estava sentindo dores. E ela veio, falou comigo, com a Bíblia assim, ó, sentou ao meu lado. Eu disse para mim mesma assim: eu sei que é o Senhor que está aqui, usando essa serva, essa filha de Deus. Eu sei que é a tua filha, mas eu sei que é o Senhor que está aqui. Foi lindo. Então, assim, de tantas, né, experiências que nós temos com o Senhor, estou contando para vocês algumas, mas houveram outras, né? Nem tudo a gente conta. É porque são tantas coisas, né? Tantos momentos assim especiais do Senhor que nós temos com o Senhor, como assim você deve ter também, né? Principalmente aqueles que têm chamado. É muito lindo quando o Senhor, nós sentimos a presença do Senhor e Ele testifica isso. Quer ver outra coisa? Outro momento assim, na hora que eu estou evangelizando, amados, eu sinto mesmo a presença do Senhor. Ele não para de arrepiar meu corpo. Às vezes, eu estava evangelizando, né, um casal aqui perto. Um casal não, mãe e filho. Aí quando eu estava conversando e evangelizando, o Espírito Santo me usando, aí ela fez algumas confissões, né, do que, assim, que está atravessando. Então, Deus me usou. É tudo Ele. A glória e honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não sou nada. É Ele que nos usa. Então, eu fiz como Ele determinou, né? Ele ordenou. Eu fiz a imposição de mãos, fiz a oração nela, porque ela disse que estava tendo um problema. E, como eu sempre digo, amados, nós podemos sempre fazer o bem, nós podemos sempre, de alguma forma, abraçar, dar uma palavra de consolo, de força, né, fortaleza, porque é Ele, vem dEle, provém dEle todas as coisas. Então, nós podemos sempre ajudar as pessoas de alguma forma. Nem sempre se ajuda com dinheiro, né? Às vezes você vê uma pessoa que está aflita, aí você vai dar uma palavra, dar um abraço,
diz o quanto ela é especial e importante para Deus e para você também, para nós. Às vezes, amados, tem pessoas que precisam de um abraço. Um abraço sincero, às vezes fala mais do que 1000 palavras, quando é sincero, quando é verdadeiro. Às vezes a pessoa está com uma baixa estima, às vezes a pessoa está com carência. A gente vê até os animaizinhos, não é? Eles são tão carentes, na verdade. Quanto mais o ser humano. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Quero a ti dar louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, tudo para mim. Ó ungido de Deus, traz paz e perdão. Vamos orar o Salmo 91? A segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Celebrai com júbilo, estou lendo agora Salmo 100. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Vou ler agora o Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei, enquanto viver. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, ao meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo dom da vida. Obrigada porque acordei. Mais um dia, a oportunidade que o Senhor nos concede, pelos livramentos, Senhor. Por tudo, Pai. Gratidão a Ti, por estar viva, por meus estarem vivos, por gozarmos de saúde, pelo teto que nós dormimos, pela cama que nós dormimos, pelo pão de cada dia, o alimento, Pai. Te agradeço, Senhor, em meio às circunstâncias, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós não vivemos, Pai, no mar de rosa. É certo que não vivemos, mas o Senhor tem estado com cada um de nós, mesmo nos momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis. Louvo o Teu nome, Senhor, bendigo o Teu nome. Nós devemos buscar, amados, como está escrito em Mateus 6,6 e até 9, fala sobre isso, que nós devemos fechar a porta do quarto quando orarmos ao Senhor, termos o nosso relacionamento com Ele, e Ele diz assim, quando orares, fecha a porta do teu quarto em secreto, que o teu Pai que estiver em secreto te recompensará. E quando Ele nos orienta a orarmos, essa oração não é em vãs repetições, é orarmos o Pai Nosso, é a oração modelo, e não orar como muitos usam o terço para orar, tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, credo ao Pai. Não, a oração determinada por Deus é o Pai Nosso. E quando nós orarmos, não precisamos falar palavras tão bonitas, não é? O que Ele quer de nós? Ele quer um coração quebrantado, um coração arrependido, sincero, e dizer para Ele que nós somos meros pecadores, mas que reconhecemos a nossa fragilidade, os nossos pecados, nossos erros, porque sabemos que todos nós pecamos algumas vezes por palavras, pensamentos, atos, omissão, até aquilo que o Senhor esperava que nós fizéssemos e nós, por um acaso, não fazemos, conscientemente ou inconscientemente. Nós pecamos. A Bíblia diz lá em Tiago 4,17 que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, peca. Isso é o pecado de omissão. Então, tem o pecado de comissão e o pecado de omissão.
O de comissão é aquele que você peca conscientemente, mesmo sabendo que está fazendo a coisa errada, mas você faz. Devemos vigiar, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, embora falhos, embora pecadores, mas se nós estamos em Cristo Jesus, o pecado não habita em nós, e aquela sede que nós tínhamos no passado, outrora, do pecado, essa deixa de existir. Não quer dizer que quando nós confessamos Jesus, nunca mais nós iremos pecar. Não é isso. O Senhor sabe que nós temos a natureza carnal, a natureza pecaminosa, mas que Ele nos orienta que nós devemos buscar o poder através da espada que é a Bíblia, a palavra dEle, nos fortalecendo na força do seu poder, orando sem cessar, ter os lombos cingidos com a verdade, orando sem cessar e preparados, né? Orando sempre, resistir, para que possamos resistir o dia mal. E quantas vezes nós passamos, né? Nos nossos dias, às vezes, situações, circunstâncias ruins, né? Que o Senhor chama de dia mal. Mas Ele nos ensina que nós devemos ter fé. E a fé é uma arma poderosa, Orica, Lamassuia, Labá. É uma arma poderosa em Cristo Jesus, né? Nós devemos buscar a sua presença todos os dias e buscarmos, como está escrito em Efésios 6:10, buscarmos em oração o poder através da armadura de Deus, que é a palavra, o escudo da fé, orando sempre sem cessar, buscar através do poder de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele nos concederá vitória, né? Nos concederá superarmos as dificuldades, superarmos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? E como que nós nos sujeitamos a Deus? Buscando a sua presença, sendo fiel, colocando ele em primeiro lugar em nosso viver, ele seja o foco, né? Porque quando a Bíblia diz que quando nós desviamos a nossa fé para idolatria, deuses estranhos, invocando espíritos, doutrinas, vãs doutrinas, onde o Senhor não está, porque quem ama a Deus, o verdadeiro adorador, ele o ama, o adora em espírito e em verdade, e o lugar que é exclusivo dele não pode ser ocupado nem por objeto, nem por nenhum tipo de ídolo, deuses. E quando a Bíblia fala de idolatria, amados, é uma área que eu domino, né? O Espírito Santo, ele me usa tremendamente para que eu sempre, nas ministrações que eu faço, né? Assim, não sou eu, é o Espírito Santo, a glória dele, a honra dele. E lá em Isaías 42:8, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não andarei a outrem. Então, o Senhor não permite, é abominável para o Senhor quando alguém tira a fé que deve ser baseada nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele, ao subir, ele invocou ao Pai, disse que não nos deixariam órfãos e enviaria um Consolador, e assim foi. E o Consolador é o Espírito Santo, não só Consolador, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele está com todo aquele que confessa seu Filho amado Jesus. Ele deu seu Santo Espírito, Paráclitos. Então nós precisamos todos orarmos, né, dar a primícia para o Senhor ao amanhecer. Faça a sua oração, mesmo que ali, tomando banho, que for uma pessoa que saia para trabalhar, tenha assim um tempo corrido, ore no carro, ore no, sei lá, no escritório, no banheiro, onde quer que seja. Quando o Senhor fala, lá em Mateus está escrito,
quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora. Ele fala de relacionamento, é você ter um coração quebrantado na presença do Senhor, buscando através da oração. A oração de um justo pode muito em sua atuação, o poder da oração é muito forte. Eu estou falando aqui Tiago 5, 13 até 18, que quando o Senhor diz, está alguém aflito, ore, está alguém cantando, contente, cante louvores. Então, é através da oração que você tem comunhão com Deus, não é? Você estreita a sua comunhão com o Senhor. A oração tem poder de Deus muito forte. 5:13. Efésios 5:13. Aliás, é Tiago. Tiago, amados. Às vezes a gente se confunde um pouquinho assim, né? Mas é Tiago 5:13. Louvado e agradecido seja o teu nome, nos céus e na terra e tudo que nela há. Te amo, meu Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha aí, tem gente que não acredita na unção através do azeite. Amados, o azeite, ele representa o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. O azeite representa a presença do Senhor, assim como a arca representa a presença de Deus. Então, está alguém doente? Em nome de Jesus, eu profetizo agora a tua cura. Senhor Jeová Rafá, cura, meu Pai, essa pessoa que está doente, seja na sua própria casa, ou seja no leito de hospital. Toca, Senhor, no alto da cabeça, a planta dos pés, e cura, Senhor, em o nome santo e poderoso de Jesus. Eu imponho as minhas mãos também, em nome de Jesus, Senhor, me dá saúde, tira toda dor, que às vezes eu sinto dor na coluna. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti vai para o abismo e não volte nunca mais. Assim eu digo na tua vida, em nome de Jesus, vai para o abismo. Essa dor, essa angústia, o Senhor conhece todas as tuas necessidades. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O teu desespero, a tua aflição. O Senhor diz que nós devemos apresentar, fazer conhecido, não estejamos inquietos por coisa alguma, mas antes fazer conhecido de Deus através de nossas súplicas em oração de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. E aqui o Espírito Santo testificando, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. Mas o poder da oração é muito forte, amados. E a atuação é do Espírito de Deus que faz. Nós invocamos o Senhor e intercedemos pelas pessoas. Em nome de Jesus, quem faz a obra, quem faz a cura, a libertação é o Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto.
Amém. Irmãos, o capítulo ainda 5 de Tiago, no versículo 19, diz assim: Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, salvará aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, assim, que o Senhor coloque no teu coração a sede de, além de você desfrutar das os benefícios, né? As maravilhas, a benignidade do Senhor, queira isso também para seu próximo, não é? Fale sempre do verdadeiro evangelho para alguém, que isso você está fazendo, praticando o amor ao próximo, porque se você almeja a salvação do seu próximo, além de você estar agradando a Deus, o Senhor disse que apagará uma multidão de pecados quando nós fazemos assim. Além de salvar uma alma, né, de ir para o inferno, converter aquela pessoa, nós sabemos que quem completa a obra é o Senhor, mas nós fazemos a nossa parte, que é levar o Evangelho. Você vê que está testificando o que o Senhor falou, o Espírito Santo falou desde o início. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, não fique só para você, fale para as pessoas do amor de Cristo, da importância de a pessoa priorizar a sua vida espiritual, colocar o Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar na vida de cada um, colocar sua fé no Senhor. E falar, é muito importante que você fale isso, que quando a pessoa desvia a sua fé para coisas, para ídolos, deuses, imagens esculpidas ou espíritos, ou seja lá o que for a idolatria, quando eu digo você assim, quando alguém tira ou tenta colocar o Senhor em segundo plano, tem pessoas por aí que dizem que ama a Deus, mas quando quer agradecer ou quer fazer petições, vai fazer a Maria, a José, a Santo Antônio, a Santo Expedito, a Nossa Senhora do Ó, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quer dizer, é como se estivesse dizendo que não crê no poder de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa precisa colocar sua fé no Todo-Poderoso. Sua fé deve estar alicerçada no Filho de Deus, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, Paráclitos. Então, quando a pessoa desvia sua fé para imagens, ou como os maçons aí que ficam idolatrando, adorando o bode, tem pessoas que colocam a sua fé numa cédulazinha, ou num patuá, num rabinho de coelho, na carteira, ou seja o que for, é idolatria. E isso é abominável aos olhos de Deus. O Senhor gosta de exclusividade. Ele exige que quem o ama, o adore em espírito e verdade. Mas não é qualquer espírito, é o espírito dele, é o Espírito Santo. Que o Senhor te conceda paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, me guarde, me livre de todo mal e toda a minha família. Proteja-nos, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a unção do Teu Espírito, a virtude do Teu Espírito. Faz algo sobrenatural em nossas vidas, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ai de nós, se não fosse as Tuas misericórdias, a Tua benignidade, Senhor, que não tem fim. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos. Excelente dia para todos nós. O Senhor te abençoe. E eu também. Bom dia.